Corumbiara. Quem em Rondônia não sabe o que aconteceu ali? A dramática luta pela posse da terra na fazenda Santa Helena ceifou várias vidas. Essa mancha de sangue aconteceu no dia 9 de agosto de 95. A luta travada entre invasores sem terras e policiais militares, segundo apurações, teve início por volta das 3 horas, alta madrugada. Cerca de 600 sem terras haviam se mobilizado para tomar a Santa Helena. O saldo dessa luta sangrenta foi 16 mortos. Além disso, 7 pessoas estão desaparecidas até hoje. O caso ganhou repercussão mundial. As tensões agrárias culminaram com essa triste página da nossa história. Esse fato aconteceu no governo Waldir Raupp. Ilha das Flores, localidade que pertence ao município de Alta Floresta do Oeste. No dia 28 de março de 2018, várias ONGs e outras entidades publicaram uma carta aberta em defesa da criação de 11 unidades de conservação em Rondônia. Dentre as localidades apontadas pelas ONGs, lá estava a Ilha das Flores. Em 8 de setembro de 2020, o governador Marcos Rocha enviou a mensagem 204 para a votação na Assembleia Legislativa e que originou o PLC 080 de 2020. Na região de Ilha das Flores, a presença de um povoado ribeirinho que foi ignorado. Esse povoado remonta ao final do século XIX e início do século XX. E diferentemente dos sem-terras invasores de Santa Helena, os ribeirinhos são donos de suas propriedades que viraram unidades de conservação da noite para o dia. Lideranças da comunidade estão mobilizadas contra esse ato do governador. A Procuradoria-Geral de Justiça recebeu um pedido de análise quanto ao cabimento da declaração de inconstitucionalidade do PLC 080-2020. Pessoal, boa tarde. A gente está em Porto Velho. Porto Velho é a capital de Rondônia, para você que não conhece, né? Ainda Rondônia, vem para cá. E nós estamos aqui no Hotel Tropical, que é bem próximo da rodoviária. E hoje nós estamos recebendo aqui no Hotel Tropical, em Porto Velho, capital de Rondônia, uma comitiva lá de onde nós estávamos outro dia, né, no início desse ano, em janeiro, que nós fomos conhecer ali Porto Rolim, o Rolim de Moura do Guaporé, e a equipe está toda aqui, né, veio tratar com as nossas autoridades a respeito da transformação de determinada área daquela localidade, que é lugar do município de Alta Floresta do Oeste, transformação em um parque, ou na verdade é uma unidade de conservação. É isso que eles querem transformar? Querem transformar lá em uma unidade de conservação, tirando o pessoal que já é morador há muitos anos ali, e a gente vai apresentar agora para vocês cada um desses integrantes que vieram aqui em nome daquela comunidade, tá bom? Só um pouquinho que eu já apresento eles para vocês. Então, como eu falei, vim apresentar aqui para vocês os integrantes da comitiva que veio lá do município de Alta Floresta do Oeste, distrito ali de Porto Rolim ou Rolim de Moura do Guaporé, né? Aqui, essa figuraça que é o professor Libério Quintão, ou o professor Célio, né? A Helena, que é a esposa dele, né? A Helena, ela é professora, né? E é a segunda secretária da associação lá do lugar que se chama Ecomeg, não é isso, Helena? É isso aí, né? Ali o Marcos Natan, isso. O Marcos Natan, ele é proprietário na gleba, como é o nome da gleba lá, a tua gleba? Massaco, né? E também é um dos representantes da comunidade lá daquela região. Ali, o seu Elias, né? O seu Elias, ele é topógrafo há muitos anos e tem também uma propriedade ali, né, na região de Alta Floresta. A vereadora está acompanhando como a integrante do Legislativo, a vereadora Marilza, que representa aí o Legislativo do município de Alta Floresta do Oeste, né? E aqui o Wellington é proprietário da Fazenda Baú, né, Wellington? Que fica ali... A divisa com a Ilha das Flores. Divisa com a Ilha das Flores, que está sendo um dos motivos maiores dessa preocupação de vocês, né? E aqui o Randy Gomes Monteiro. O Randy, ele é o presidente da Associação
de pequenos produtores rurais de Rolim de Moura, né? Rolim de Moura do Guaporé, é isso? Tá certo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente está aqui num bate-papo, né? E esse bate-papo, a gente quer esclarecer algumas coisas em relação ao que está acontecendo ali na comunidade de Porto Rolim, o Rolim de Moura do Guaporé, e em especial o que está relacionado ali com as circunstâncias, né, que vão acontecer agora sobre aquela comunidade que está ali por causa de um decreto do governo estadual que foi aprovado pela Câmara Legislativa, né, dos deputados estaduais aqui de Rondônia, e ainda está pendente de ser sancionado pelo governador, né? O decreto, na verdade, não é um decreto, é um projeto de lei complementar, né? Ainda é o projeto de lei complementar 080, que, se aprovado, claro, não vai ser esse o número da lei complementar, né? E o Marcos Natan, ele tem uma propriedade ali, né, Marcão? Exato. Sim. Há alguns anos já, o meu pai também conquistou uma propriedade lá na região da Gleba Massacre, e a gente está vendo agora que corre um sério risco de ser afetado por algumas mudanças políticas, mudanças tanto em criação de reservas, de parques, certo, e também no zoneamento daquela região. Áreas que, dependendo do que o poder político decidir, nunca serão agricultáveis, né? Isso, para quem não sabe, é o zoneamento, uma área que pode ser agricultável ou não. Então, dependendo do que o poder público do estado de Rondônia, da decisão deles, é uma área que pode sim ser agricultável ou não. E quanto à criação de novos parques, se a abrangência não for seriamente estudada, vários moradores antigos daquela região terão que ser despejados de seus lares. Marcos, é o seguinte, eu estou de fora, eu estive visitando lá vocês, a região ali, mais por um aspecto de turismo, mas a gente não sabia nada desses conflitos, não vou dizer conflitos, mas desses tipos de ações do governo que acabam minando a existência do povo de Rondônia ali como produtores rurais, né? E de repente você falou agora pessoas que já estão muito tempo lá. Há quanto tempo, por exemplo, você acha que a comunidade que está mais sendo afetada ali existe ali naquele local? Quanto tempo? Olha, eu acredito que isso aí, na realidade, não cabe nem a mim dizer, porque eu acredito que é tão antigo que chega até a ser um contexto histórico, né? Porque é um local muito antigo e as pessoas estão ali, muitas nasceram ali, tem bisavós ali naquela região. Inclusive lá tem muitos pecuaristas, ribeirinhos, que podem perder tudo e serem obrigados a desocupar aquela área. E o que me assusta, aliás, é que isso esteja dentro de um contexto. Veja bem, eu digo me assusta porque envolve pessoas. Eu outro dia, quando estive lá com o professor Libério, a gente falou sobre Raposa do Sol. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não foram abandonadas, jogadas ao acaso, por causa de uma atitude irresponsável e impensada naquela região de governantes, entendeu? Então, assim, por que não teve um estudo antes de se fazer isso? Por que não teve estudo? Ou teve estudo? Você está sabendo o que a respeito disso? Olha, a informação que eu tenho até o momento sobre o estudo que foi feito para ocorrer essas mudanças, sim, lá, pelo que eu sei, a informação que eu tive foi por um órgão do Estado, né? E as informações repassadas para o projeto ser montado, sim, não são coerentes com a realidade. Por exemplo, lá está dizendo no estudo que não tem moradores, sendo que tem sim várias famílias que vão ser afetadas com isso. Aí, inclusive, a economia do estado vai ser muito afetada com isso. E como é que o cara vai lá? Você está afirmando o seguinte, que houve sim uma pessoa foi lá, né,
você está dizendo que é de um órgão do Estado, esse órgão do Estado é a... Você sabe qual é o órgão do Estado mesmo? A SEDAM. SEDAM, tá. Você chegou a estar com essas pessoas lá naquele momento que eles estiveram lá, ou você não estava no dia? Não, eu particularmente não estava presente, certo. mas teve sim pessoas da região que estavam lá. presentes, que viram todo o processo e ficaram até surpresos com o resultado que foi passado para o governo do Estado. Então houve esse estudo. Gente, a gente vai dar aqui uma pausa, porque tem outras pessoas que nós vamos conversar, mas Marco, cara, que Deus abençoe lá vocês, vai dar, tomara Deus, que Deus abençoe, que dê tudo certo, né? Que vocês continuem nessa luta aí, porque a gente não pode de maneira nenhuma deixar que haja um ato de governo, de autoridades do governo que representam o interesse da nossa população, do nosso povo, deixar que eles avancem sem que haja um questionamento e de forma técnica, de forma cidadã, né? Nesse contexto onde eles entraram com um procedimento de avaliação e de repente você está aqui num grupo, numa comitiva, para se contrapor ao que está fazendo lá. Qual seria a tua palavra assim, final para... Eu queria deixar um recado à classe política do estado de Rondônia e também aos nossos cidadãos, alertar a população do estado em geral. Você, meu amigo, você, minha amiga, onde quer que esteja vendo esse vídeo, lembre-se, a democracia, ela não impede que um mau político seja eleito, mas ela impede sim que ele fique lá por muito tempo. Então vamos lembrar disso e vamos estar de olho na decisão dos nossos políticos do estado de Rondônia. Beleza, Marcão. Valeu. Tamo junto. E aí, pessoal, a gente aqui continuando o nosso bate-papo, né? E o seu Elias, ele é topógrafo há muitos anos ali naquela região, né, senhor Elias? Perfeitamente. Sempre naquela região ali? É o estado todo, né? É o estado todo. O estado todo, a gente está em todas as regiões. E quanto tempo o senhor tem ali, especificamente naquela região ali? Quanto tempo o senhor tem ali? Eu estou ali 35 anos. Nossa, Deus. É uma vida. Uma vida. É uma vida. Então o senhor chegou ali, acho que tinha estrada ali já, do jeito que está hoje? Não tinha estrada. Não tinha estrada. O senhor ajudou a fazer a topografia da região ali? Muitas regiões ali, eu estou participando de todas. E nesse ínterim, não sei, parece-me que o Alta Floresta não era município ainda quando Rolim de Moura já existia, né? De jeito nenhum, nunca. Não é? Não. O senhor, na época que Rolim de Moura, do Guaporé, passou a ser distrito de Alta Floresta, o senhor já estava na região? Já estava na região. Já estava na região? Já estava na região. E uma das coisas que eu estava conversando com vocês aí é esse pedaço de terra lá que agora está sendo transformado pelo PLC aqui, né, que vão transformar em lei. Eles querem transformar aquela área em quê, afinal? Veja bem, eles estão querendo transformar aquilo numa reserva ambiental, certo? Sabendo que lá do lado já existe um parque estadual, um parque do estado, que foi em 1993, foi demarcado pelo Instituto de Terra de Rondônia, Interon, certo? Do outro lado, São Luís tem área indígena, do outro lado para frente tem a biológica, o Basim Costa lá, certo? E tem agora a Saída das Flores, eles estão tentando ampliar, certo? E com isso vai atingir várias pessoas, são muitas mesmo. Muitas assim, o senhor diz assim, umas 50 pessoas? Muito mais. Mais de 50 pessoas? Sem comparação, são famílias. E o senhor tem esses dados? Esses dados, nós temos esses dados, inclusive foi passado para o povo da SEDAM. Foi passado para eles? Vocês sabem que tem. Nós fizemos baixo-assinado, entendeu? Nós estamos ali faz anos. A região lá são uma região muito grande, Sim. terra boa, certo? A agropecuária é muito grande, pastagem, certo? Isso sem contar os ribeirinhos que estão ali embaixo, certo?
outros povos que estão ali embaixo, os quilombolas, Os indígenas, os quilombolas. indígenas, tudo isso. As três comunidades, elas convivem ali pacificamente. E pelo que eu pude verificar ali naquela região, há um conflito, que foi inclusive, alguém ingressou lá no Ministério Público Federal, ali, a regional de Ji-Paraná, que toma conta daquela região, reivindicando a área ali do pessoal já antigo, que é morador, né? Antigos ribeirinhos ali, de Rolim de Moura do Guaporé. E essa novidade que o senhor está me falando aqui, a gente é pego de surpresa, porque nós que estamos aqui, por exemplo, em Porto Velho, a gente não fica sabendo de nada disso, né? As coisas rolando e o povo de Rondônia não fica sabendo. Quer dizer, uma coisa tão séria como essa, é até estranho que isso esteja acontecendo sem um debate maior, né? Sem ter havido aí já que veja, é interesse para o estado de Rondônia, uma vez que isso também pode envolver uma agressão, né, ao desenvolvimento econômico e social da região, e a troco de interesse muitas vezes escusos. Eu digo escuso porque se a coisa foi feita a toque de caixa, podendo ser coletivizado ou democratizada essa informação, o que está acontecendo, com um amplo debate, porque você não pode transformar um estado como é o nosso, de Rondônia, muito rico, né, numa área quase que totalmente inviável econômica e financeiramente, sendo que no caso ali onde está havendo essa demarcação de terra, para que não seja produtiva, ou seja, você zera a possibilidade de geração de riqueza, renda e emprego. Não pode uma coisa dessa. Exatamente, isso aí interfere em muitas coisas, certo? Por exemplo, quem sabe informar melhor sobre a situação do povo, lá do Porto mesmo, é o professor Libério, que era da família que mora ali mais ou menos há mais de 200 anos, certo? Eles são remanescentes desse povo. Então ali é o seguinte, conflito realmente, assim, não tem aquele conflito direto, eu acho que não, né? Tá? Existem algumas, e tem muitas pendências, certo? Por exemplo, esse povo está ali há quantos anos? Povo tradicional, né? Tradicional. Tem as fazendas do lado que tem ali, tá? Tem fazendas ali que não atingiu nada. Eu não sei por que não atingiu, porque o território mesmo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, assim, aqui eu não estou querendo dizer que seja. Existem pessoas que foram tratadas de forma desigual ali, sendo que estavam ocupando o mesmo espaço? Vou ser mais específico. Tem alguém com muito poder aquisitivo naquela região ali que não foi atingido por essa decisão política? Existe, sim, eu vou falar, eu sou bem aberto com minhas coisas, entendeu? Ali existe o Ivo Cassol. Então ele é morador da região, ele tem propriedade da região? Tem propriedade, tem fazenda, não pegou nada. Não pegou nada. Inclusive até no zoneamento, certo. A dele ficou no zoneamento ótimo, que é 1.3 por aí, não ficou naquela de 2.2. Desculpa, assim, porque nós estamos falando para um público que eles não vão entender o que é 1.3, 2.2. O senhor pode explicar para a gente o que seria? Essas zonas aí são zonas que, por exemplo, 1.3, ela é um zoneamento que pode, agricultável. Agricultável, certo? Se você pegar, por exemplo, da faixa de 2 para cima, é área de reserva. Aí eu não posso mexer. Não pode mexer. Estativismo, entendeu? Entendi. Por exemplo. Aí o cara fica lá que nem assim, os povos primitivos, veste uma tanga, vai lá só caçar e pescar, é isso? Não, ali tem pessoal, ali tem agricultura ali dentro. Não, mas eu quero dizer o seguinte, uma decisão dessa vai empurrar a pessoa para uma vida primitiva, o cara vai ter que usar só arco e flecha e ficar lá dentro. Sim, só isso, guardando um pouquinho, pelo jeito é isso. pescando e tal. Talvez nem vai poder ficar lá dentro. É mesmo. Entendeu? O que eles estão criando ali é um absurdo. Cara, é muito sério isso. Vocês não estão entendendo? E os caras fizeram isso sem consultar o povo de Rondônia, o pior, a comunidade que vive lá. Isso não pode, governador, deputados. Quem fez essa mensuração aí, pelo amor de Deus, é o nosso povo que está sofrendo isso aí. Vamos alterar esse negócio. Vamos alterar esse negócio. Não pode isso acontecer, senhor. A propriedade Cairu. Cairu.
muito falado, muito conhecido. Procure saber se ela está dentro de qual zona que ela está. Desse pessoal lá que é dono da Cairu. Da Cairu. Eles têm propriedade lá. Tem propriedade. E sofreu essa demarcação desse decreto aqui, PLC 080? Não, com certeza. Não chegaram. Eles estão, se pegou, é muito insignificante que nem conta. Certo? A outra, eu vou falar do Ivo Cassol, que é a pura realidade. Sim. Eu acho que ele nem sabe disso, eu acho que eles estão beneficiando sem ele saber. Entendi. Eu penso assim, Entendi. entendeu? Você acha que nem o Cassol que foi beneficiado sabia disso? Não, acho mas eles com medo, talvez, eu não vou dizer medo, mas se resguardando ali de alguma coisa, não avançaram nessa propriedade do Ivo Cassol. Se eles estivessem nessa condição que nós estamos aqui, era mais 2 soldados grandes, fortes, que estariam junto com a gente. Entendi. Certo? Então eles estão quietos porque não foram atingidos. Não foram atingidos. Agora, por qual motivo não foram atingidos? Nenhum nem outro. Não sei. Certo? Mas existe forma de saber. Entendi. Nós vamos saber disso. Então, tá bom. Senhor Elias, é muito importante esse nosso bate-papo, porque o povo de Rondônia ele precisa saber do que está acontecendo nesses rincões, porque muitas das coisas acontecem e o povo não sabe. Então foi importante esse nosso bate-papo aí. Espero a gente estar lá mesmo, onde o senhor mora, para a gente perfeitamente estar junto lá. Foi um prazer. Foi um prazer. Tá bom? Só mais uma Agora a sua palavra final para o povo de Rondônia. Outra coisa é o seguinte, eu acredito, o pessoal tinha que olhar quem está lá, por que está lá, como está lá. Por exemplo, nós temos governador, nós temos executivo, temos legislativo. Quando chegar agora ano que vem, vão estar todos lá. Certo? Não só lá em outros setores, procurando voto. Somos nós que colocamos eles lá em cima. Certo? Então eu acho que o governador, eu acredito que ele tem uma sensibilidade, e terá uma sensibilidade, de olhar isso de perto, certo? De reunir o povo, todos os povos. Usar a democracia, eu tenho certeza que ele é democrático. Vai fazer isso porque ali existe desencontro de informações. Certo? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Que acabou gerando isso. Então nós temos que ter verdade, vamos juntar todo mundo, vamos sentar, vamos consultar as pessoas, vamos falar realmente uma língua só. Entendeu? Eu acho que ele tem essa capacidade. Vamos juntar com os vereadores, até os vereadores do município. Claro, tá? As autoridades locais. Perfeito. Né? Tá certo, do Estado, que são região. os deputados. Para que nós possamos falar somente uma língua só. Isso. Isso aí está desencontro. Então nós não temos condições de... Quem é que está certo? Tem que ter, né? Alguém que está certo. E outra coisa também, a respeito do zoneamento. Sim. A nossa zona lá está 2.1. Extrativismo. Mas tem muito gado lá em cima, pasto, tudo. Já está pronto, está aberta. O pessoal não toca de caixa. Eles votaram a PLC 080. Então a proposta é que ela fique 2.2. 2.2 piorou a situação nossa. Sim, claro. Certo? O senhor falou que a partir de 2 é zero Dois não possibilidade vale. de crescimento. Muitas vezes outros deputados não pensam, a gente não conhece isso. Entendi. A gente conhece e sabe procurar as informações. Ok. Nós temos condições de saber o que é isso. Então, nós 2.2, para nós, é a mesma coisa ele perguntar para um camarada se quer morrer com metralhadora ou com a pistola 45. Entendi. Você vai morrer com os dois. Vai nadar, morrer na praia. Então nós precisamos mudar essa situação. Legal. Entendeu? Vamos mudar a situação. Sim. E outra coisa, nós vamos brigar por isso. Certo. Vamos lutar. O povo está pronto para lutar. Nós vamos procurar o presidente da República, se precisar. Certo? Muito bem. Vamos procurar todos os canais. Nós queremos saber por que está acontecendo isso. Queremos ver as outras zonas, se eles mudaram lá. Sim. Se tem alguma coisa parecendo com a nossa, por que está assim? Fazer um comparativo, né? Vamos fazer um comparativo, vamos fazer todos os estudos e todos os esforços nossos para que a nossa voz seja ouvida. Perfeito? Muito bem. Essa é a Gente. minha palavra. Isso aí, senhor Elias. Tamo junto. Estamos aí Se Deus quiser, vai dar certo essa Com certeza. luta. Vai chegar ao final com vitória. e vamos continuar. Valeu. Tudo Isso aí, de bom. gente. Até mais. Então, pessoal, dentre aqueles componentes da mesa que estavam formados ali atrás, né? Que a gente viu ainda há pouquinho. Ontem eu tive o prazer de estar ali com o Wellington, conheci o Wellington. O Wellington, inclusive, foi contemporâneo meu enquanto eu estive lá na Unir em Cacoal. Né? E eu não sabia disso. Ele falou ontem sobre o dono da Topic. Eu fiquei impressionado porque eu conhecia aquela história.
Pessoal lá de Brasilândia, meu Deus do céu, a gente ficava assim impressionado como é que o pessoal saía lá de Brasilândia e aquela estrada muitas vezes era Inundada, pauleira, né? pedaço de chão, né? Lá de Brasilândia, Alvorada, ali Espigão Alta Floresta, né? A gente viveu assim um período ali em Cacoal muito intenso, porque Cacoal é um polo de Rondônia, e aí tive o prazer de conhecer o Wellington, que está morando hoje lá em Ilha das Flores, que faz parte ali da comunidade do pessoal de Rolim de Moura do Guaporé, né? Aquele povo que a gente foi ali visitar no início do ano, fomos conhecer com intenção de mostrar um pouco do turismo, das belezas e riquezas naturais aqui do nosso estado. E hoje a gente está abordando aqui uma situação muito interessante, que é o PLC 080, e que acaba agredindo aqui o Wellington, né, que é um cara trabalhador, é um cara que ajuda a Rondônia a crescer, gera renda e emprego para a região, né? E vamos dar aqui, vamos ver, na verdade, né, o que o Wellington tem para dizer aí, o recado dele aí para o povo de Rondônia, para as autoridades que estão envolvidas com a criação do PLC 080, como eu já conversei aqui com os outros colegas aí, né, com os outros integrantes da comitiva, fizeram lá um apanhado de informação que acabou conflitando com a realidade local. E é isso que você tem aí para abordar. O que você tem para dizer para a gente, Wellington? Olha, nós estamos aqui desde ontem em tratativas com a Câmara de Deputados, onde foi votada a PLC 80, né? Assembleia Legislativa nossa. Tivemos com o vice-governador, que o governador está viajando para Brasília, e tivemos agora, próximo do almoço, com a SEDAM, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Rondônia. E só para mostrar como foi o caminho nosso em Rondônia, nós chegamos em Rondônia em 83, que era o Eldorado, né? Isso. E viemos para o município de Rolim de Moura, fiz técnico agropecuário pela Escola Agrotécnica Federal de Urutaí, Goiás, internato. Voltei para cá e comecei a fazer administração na Unesco, na mesma época nossa, né? E estou em Rolim de Moura e Alta Floresta desde esse período. Na Alta Floresta desde 96. Conheci Porto Rolim, ou Rolim de Moura do Guaporé, né, que é o nome certo, em 97, desde 97. E no ano de 2012, eu adquiri uma propriedade que é bem conhecida lá, que é a Fazenda Baú. Juntamente com outras pessoas, dividimos elas em tamanhos menores, junto com a minha família, entendeu? Eu faço divisa com a tal famosa Fazenda Ilha das Flores. Ilha das Flores. Que era de propriedade dos Arantes, que hoje está transformando em parque. Mas não tem problema nenhum com o parque. Sim. O parque vai afetar a parte turística, porque quando se cria um parque, a parte de pesca, essas coisas não podem ser praticadas. Mas assim, não somos contra o parque, desde que o parque seja dentro da fazenda. Sim. O que acontece hoje, que a PLC 80, o parque, as limitações do parque, o limite do parque, ele está abrangindo as propriedades rurais constituídas há muitos anos. Ou seja, já tem até título, né? Eles é o seguinte, lá tem umas 60 propriedades que foi colonizada pelo INCRA. Você vai lá, localizar a marca do INCRA. O INCRA então teve lá? O INCRA teve lá há anos, entendeu? O INCRA teve lá. E tem as outras propriedades constituídas que são áreas de fazendas, bem antigas, que é da época que tinha um programa do governo que do incentivo lá, né? integrar para não entregar, entendeu? Sim, lembro. E estão lá desde os anos 70, 80, e tem as comunidades tradicionais, entendeu? Lá tem pessoas da época da coroa do Império, passou aqui para os portugueses, espanhóis, passaram aqui. Eu com o professor Libério, ele me falou sobre isso. Pois então. E fomos surpreendidos no ano passado, porque é o seguinte, todo esse estudo que fez para esse parque, a comunidade não ficou sabendo, foi feito nas obscuras. A revelia de quem mora lá no lugar. Por que não teve alguém da comunidade de interesse comum junto com esse pessoal do estudo? E outra coisa, para que fazer um parque em cima de propriedade constituída? Até pode se fazer o parque, a Constituição diz isso que pode ser, mas primeiro você vai sentar com a comunidade ou você vai indenizar aqueles que foram prejudicados pelo parque, que é algo que não está acontecendo na PLC 80. Entendeu? Então estamos aqui em Porto Velho, nós estamos aqui sozinhos, nós estamos representando a comunidade lá que tem quase 1000 pessoas, entendeu? Eu sou apenas mais um, moro dentro de Alta Floresta e tenho propriedade lá.
Entendeu? A minha propriedade, só para citar a situação da nossa propriedade, de mim e da minha família, Aham. ela vai ficar em torno de 23% sobrando só. Nossa. Entendeu? Você imagina, 78% Absurdo. da propriedade vai virar parque. Eu não tenho compromisso com o banco de dívida, Sim. eu não tenho compromisso com europeu, entendeu? Sim, sim. Que isso aí tem um lobby muito grande, isso com não é à certeza. toa. Sim. Um parque de Você acha- 89 mil hectares, você acha que tem ele é interesse? muito, sem dúvida, É. ele é muito bem vendido lá fora, entendeu? Certo. E eu que sou um simples mortal, um pequeno, e sendo esmagado sem saber o que está acontecendo. É isso que nós viemos aqui com a comissão formada pelos moradores, pelos produtores de lá. Sim. Fizemos Vocês se visita juntaram uma Isso. comissão, o pessoal Viemos elegeu vocês como comissão. Sem então. dúvida. Viemos aqui conversar com quem que tinha que nos proteger. Sim. Entendeu? Que era a Câmara de Deputados, onde a Casa Nossa de Leis. Assembleia e Legislativa, a né? Assembleia Legislativa. Chegaram a do Estado de conversar com Rondônia. algum deputado? Conversamos com 12 deputados. 12 deputados. Fizeram compromisso de resolver essa situação. Entendi. Eles têm esse compromisso com nós de resolver a situação. Certo. Isso foi na tarde, na manhã de ontem, tivemos uma reunião com eles, entendeu? Dizem que vai resolver a situação. Assim, Tentar reverter. reverter a situação. Mas Certo. hoje só reverte a situação Não. o governador vetando a lei, a PLC 80, ou eles criam uma nova lei. Porque é estranho, porque foi o governador quem criou, embora talvez ele nem saiba disso, né? Como é que foi feito dessa situação agora que foi trazida, porque existe um corpo técnico que leva informação para o governador. E para você levar, isso é importante eu dizer aqui, porque quem não entende de como é feita a lei é o seguinte: o governador elabora uma lei, um projeto de lei, mediante algumas informações ele manda Ele para a vai à Assembleia. Câmara, colhe Aí, informações. isso, aí, com aquelas informações, ele vai, elabora a lei e manda para a Assembleia. Isso. E o governador confiou na equipe técnica dele, que chegou lá e mandou para frente. O governador olhou, beleza, canetou e mandou para a Assembleia Legislativa aprovar. E foi aprovado aprovada. esse PLC 80 Ela para se já tá transformar a aprovada. lei, só não está sancionada. Só não sancionou ainda. Assim, o que está acontecendo, tem muita informação desencontrada. Uhum. A equipe do governo, ou ela está agindo por negligenciando a situação, Certo. por comprometimento com alguma coisa, ou por incompetência. Uma das coisas estão acontecendo Você no acha- momento. a gente pode Sim. cogitar assim: se o cara tá lá num órgão que foi designado pelo governador para Teve fazer oportun- determinada coisa, para falar aquilo que é verdade real, e de repente ele chega lá e ele coloca em Distorce as conflito o informações? fato verdadeiro Sim. com aquilo que está no papel, aí você você questiona assim: ou o cara está usando esse poder que foi concedido a ele de uma maneira equivocada, ou seja, talvez por incompetência que você está Melhor se for abordando, assim. ou por imperícia, né? Sim. Ou alguém esteja influenciando ele a tomar aquela decisão que a gente acredita que não seja isso, né? Tomara que não seja, mas estamos com o pé atrás. Porque a situação é de calamidade. Porque é o seguinte, você imagina uma pessoa que você pode contar as vezes que ela veio no município, na cidade dela, que é Alta Floresta, um dia chegar lá daqui 1 ano, 2 anos, quando decretar o parque, as pessoas que estiver dentro do parque tiver que sair, ela não saber para onde ela vai. Claro. Entendeu? Já imaginou essa situação? horrível, O Estado né? que tem que te proteger é ele que está te dificultando? E o pior, o que essas pessoas vão fazer, governador, deputado, né? Os prefeitos aí da região, que eu estava comentando hoje que é muito importante todos os prefeitos aí da região também, os vereadores, senhores vereadores, se encamparem essa luta, porque ele repercute para todo o pessoal da região aí, né? O que essas pessoas vão fazer? Pelo amor de Deus, né? É pensar nessas pessoas que estão lá há anos, são histórias construídas há muitos anos, quando Rondônia nem era conhecida como Rondônia, né? Como é território federal do Guaporé ainda. Então não é por aí. Há uma necessidade de se refletir a respeito dessa matéria e tem que apelar mesmo. Vocês estão certos e estão Os verdadeiros guardiões do território hoje ele está sendo lesado. Sim. Porque na época que ninguém tinha coragem de enfrentar
malária, os soldados da borracha, eles estavam ali. E esse pessoal que eles estão querendo Nós nem tinha nascido ainda. Hoje o que acontece? Se transformar hoje o PL der certo, esse pessoal que está lá há tantos anos vai ter que sair? Tem que sair, porque você não pode morar dentro de parque. Nesse modelo de parque que está construindo, não é de extrativismo. Entendeu? De área de preservação permanente. Ou seja, ninguém lá dentro. Assim, as autoridades que nós tivemos contato, que é o vice-governador, a Câmara de Deputados, através do Alex Redano. Sim, nossa Assembleia Legislativa. E a SEDAN, que nós tivemos hoje também, fez um compromisso com nós, sim, que o assunto voltará em pauta e que será resolvido. E nós dispusemos a eles que, se quiser voltar uma equipe no campo, de preferência não a mesma que foi, para confrontar os dados, entendeu? Que nós estaremos lá à disposição deles. Legal. Entendeu? Legal. Seria até interessante vocês montarem uma equipe paralela também, uma equipe técnica de vocês. Nós já contratou técnicos, antes de votar a PLC 80, e georreferenciamos as áreas e mostramos em mapa para eles aonde ia ser atingido pelo parque. E não foi considerado? Mas isso não levou em consideração. Não juntaram. Não acataram. Não acataram. Então ele já está sabendo a situação antes de votar. Entendeu? Isso que nos preocupa. Isso. Mas sim, a gente está levando essa mensagem para a comunidade nossa da seguinte forma: eles fizeram um compromisso com nós de resolver a situação. Caso não resolva, nós vamos ter que acionar o Ministério Público Federal. Tá certo, que é o guardião da sociedade, conforme está ali na Constituição Federal. É isso aí. Muito obrigado. Wellington, valeu. Quais seriam as tuas palavras finais aí para o pessoal? Hoje até pode parecer que nós estamos vencidos, mas a luta só está começando. Maravilha, gostei. Pessoal, esse bate-papo está muito bom. A gente sabe que o estado de Rondônia ele é um estado muito rico e conforme a gente pode observar aí nas informações do próprio PIB brasileiro, a gente sabe que Rondônia tem se destacado nacionalmente, principalmente pela questão do zelo das contas públicas, né? Nós até outro dia, nós éramos, dentre todos os estados da federação, nós estávamos entre os dois que estavam com as contas sanadas com o governo federal, né? E é muito importante um estado crescer, porque ele envolve também uma série de questões e principalmente de vontade política. E a vontade política, ela exterioriza aquilo que um povo quer, não é isso? Por isso a importância, você, né, que está aí do outro lado desse vídeo, eleger pessoas que se importam contigo, que se importam com o povo, né? A gente sabe que Rondônia poderia estar muito mais adiante se nós tivéssemos um colégio eleitoral que soubesse votar melhor, né? E claro que a gente veio avançando e o nosso estado hoje tem bons parlamentares, bons políticos. E aqui eu não vou falar dos maus políticos, né, que tem em todo lugar, mas eu vou falar dos bons políticos. E dentro desse contexto de bons políticos, a gente encontra aquelas pérolas, né? E está aqui uma pérola, né, lá de Alta Floresta. Ela é a vice-presidente do Legislativo lá de Alta Floresta, do município de Alta Floresta. Ela é a vereadora Marilza, da Review Móveis. Não é isso, vereadora? Isso mesmo. A vereadora está acompanhando esse pessoal aqui, eu achei o maior barato, eu fiquei assim, entusiasmado com a presença dela, né, aguerrida, combativa, como deve ser um parlamentar que realmente defende o interesse do povo, né? A gente percebe isso. E eu, para quem sabe da minha história, voltei para Rondônia em 95 e sempre fui combativo, né? Militante estudantil, né? Fui um ativista, né, de um partido aí que eu nem gosto de citar o nome, graças a Deus eu me libertei. Mas enfim, eu fico feliz quando eu encontro assim, uma parlamentar ou um parlamentar, né, combativo que defende o interesse do povo. E aqui, junto com essa comitiva, da vereadora Marilza, ela vai falar um pouco quais são as impressões dela, o que ela vê, como é que ela observa isso, quais são as ideias dela a respeito disso. E nessa soma de esforços, que se deslocou lá de Alta Floresta, distante da família, né, veio para cá, são 700 quilômetros,
não é fácil, está aí nesses 2 dias aí batalhando. Então, a palavra está com a senhora, futura prefeita, lá de... eu estou brincando aqui, mas as pessoas precisam observar, né, os qualificativos de alguém, para quando for... eu não estou aqui dizendo que a vereadora me falou isso é uma brincadeira, né, com ela aqui, mas eu, conversando com ela, ela está preparada para concorrer a qualquer cargo político, né, seja municipal ou estadual. Eu conversei com ela aqui e eu percebi que ela tem essa cancha, né, tem essa densidade. Mas enfim, a palavra está com a senhora, já que a senhora está acompanhando aí o povo lá de Rolim de Moura do Guaporé e região ali, né, o pessoal lá do seu município, que são administrados pela gestão, né, do executivo municipal, em parelha com o legislativo daquele município. O que a senhora tem para dizer ali para o povo de Rondônia a respeito dessa situação? Vou até tirar a máscara. Quero falar o seguinte: eu estou aqui em Porto Velho, até tivemos reunião ontem lá no presidente da Câmara dos Deputados, na Assembleia, com mais 12 deputados, conversamos ontem, total de 13 deputados, e eu disse o seguinte a todos: certo. Eu não estou aqui de brincadeira, estou aqui para somar junto àquelas famílias, sim, que são 42 famílias. Nossa. E estou aqui para somar força com ele. Eu, como representante do Legislativo, estou aqui para fiscalizar, para cobrar. Ontem mesmo marquei reunião com o vice-governador. Hoje estivemos lá, conversamos com ele, todo mundo, mostrando a dificuldade, mostrando a situação realmente do distrito, né? Lá da Ilha das Flores. Sim. E também tivemos em reunião hoje com o secretário da SEDAM. Certo. E disse para ele: não pense que isso é o fim. Eu não sei até onde eu vou com essa população que está ficando desabrigada, sem moradia, sem teto. Que eu acho isso desumano. Fazer isso com uma sociedade, uma população que mora lá há mais de 30, 40 anos. Então isso não é um brinquedo. Eles não é um bichinho, pelúcia que tira de um lugar para o outro, sim, simplesmente joga para a lateral. Então eu não sei onde nós vamos parar. Se for preciso, nós vamos para Brasília, nós vamos para qualquer local. Sim. Mas eu estou aqui para somar força e representar o legislativo junto a essa população. O que eu posso dizer para eles é o seguinte: vocês não estão sozinhos. Vocês têm aqui uma guerreira, uma mulher que nunca desiste nunca. Eu não sei qual é o fim, não me importa, mas desistir nunca. Aqui tem uma vereadora guerreira e sempre pensa positivo e sempre está do lado do povo, principalmente esse tipo de pessoas que está lá desabrigado. Sim. Como se diz, a Deus dará. Lá tem família que tem 200, 300 cabeças de gado e vem me falar que aquilo lá é parque? Não, senhor. Lá na reunião ontem do deputado, certo, lá 12 deputados, todo mundo junto, olha o que eles comentou. Uai, no relatório, o relator, alguém disse que lá não tinha família. Eu mostrei as imagens, filmagens de dezenas e dezenas de gado, certo, aquela área grande de pastagem, mas eu mostro com revolta. Sim. Porque você vem me falar que isso aqui pode virar parque? Aquilo lá é um paraíso, aquilo lá é capital, aquilo lá é investimento. Ali tem sonhos, ali tem famílias, e essas famílias não caiu ali de paraquedas por enquanto, né? Não. Eles têm um histórico de dezenas de anos atrás. Tem pessoa lá que mora 30, 40 anos, que hoje está prestes a sofrer um infarte por causa dessa situação que está acontecendo. Sim. Então, população de Porto Rolim, vocês não estão sozinhos. Estou pronta para guerrear junto com vocês. E essas são as minhas palavras. Quero agradecer aqui o espaço da minha amiga Kevin, do Hotel Tropical. Hotel Tropical. Nós fizemos aqui o nosso estúdio e dizer muito obrigado. Deputados, pensa numa reeleição. Eu sei que vocês poderiam sim evitar essa situação. Estava nas suas mãos. Eu estou dizendo para todos,
tá? Eu estou dizendo para todos, não é o fulano e o cicrano. Então, reveja isso. Reeleição é o ano que vem. Beleza? Muito obrigada. Muito bem, vereadora. Só uma perguntinha que eu estou aqui curioso, né? A senhora também foi pega de surpresa com essa legislação, quer dizer, com essa tentativa, ou melhor, tentativa não, que já fizeram, né? A senhora foi pega de surpresa também com esse PLC 080, a senhora também foi pega de surpresa, a senhora já sabia, porque veja bem, quando a gente tem em debate um assunto, um tema, né, cuja pauta é de interesse coletivo, e é de interesse coletivo, aliás, do povo de Rondônia, a gente faz uma audiência pública. Ali, aquela região, alguma vez, a Câmara dos Vereadores ou o prefeito foi chamado a fazer uma audiência pública para discutir a respeito desse tema? Não. Não foi. E eu falo com conhecimento que eu não sou vereadora só desse mandato. Certo. Eu sou vereadora reeleita. Então eu falo com certeza que às vezes se eu tivesse me elegido agora, Sim. vocês aí do outro lado podiam ter pensando assim, talvez foi chamado sim o mandato anterior. Então, população, eu sou reeleita. Então eu falo com conhecimento. Não foi chamado nenhum vereador, nem o nosso prefeito do nosso município não sabia. A população lá do distrito Sim. de Rolim de Moura do Guaporé não sabia. Então, como foi feita essa votação? Sim. Muito sigilo, nem gravada foi. Acho que a votação foi lá para as 10 horas da noite. Na calada da noite? Isso, mas ela começou bem mais cedo. Sim. Mas como ela era muito polêmica, ela Sim. foi ao decorrer Usaram de levou o dia estratégia, todo. então, E né? ela não foi gravada, ela não foi passada à população, mas não me importa. Estou aqui para defender o povo. E é para isso que eu fui reeleita e a mais votada do município. Muito bem. Obrigada. Parabéns. Isso aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Obrigada. Pessoal, uma entrevista, ela é feita assim, com mais ênfase, com mais vigor, quando você tem uns componentes que tem autoridade no assunto, né, para falar sobre aquilo que a gente vai debater, que a gente vai abrir aqui para vocês, né? Você que está aí do outro lado, você sabe quando uma entrevista é legal, quando ela não é, quando ela é maçante, e quando o contexto dela realmente vale a pena, né? E é legal porque, por exemplo, o Randy, ele é presidente lá da associação, né, de pequenos produtores lá. E ele já, outro dia, se reuniu com o professor Libérico, então, e falando sobre os assuntos lá, né? Ele entende ali do assunto. Não é um cara que foi lá, morou 6 meses, depois saiu da Amazônia, dizendo que entendia tudo de Amazônia. Como aqueles caras que vêm de longe e ganham dinheiro, ou ganhavam dinheiro de um determinado partido político aí, que usava o dinheiro do Brasil para investir apenas fazendo de conta, né, que entendia de Amazônia, que não é o caso agora, a gente não vai falar sobre isso. E o cara é nascido ali, então o cara tem autoridade para falar sobre isso. E dentro desse PL que a gente está debatendo aqui, o PLC 080, que vai transformar aquilo ali numa grande redoma, né? E nem índio, quilombola ou ribeirinho vai poder mais morar ali, o que é um absurdo, né? Aí a gente tem o Randy aqui que vai falar um pouco pra gente quais são as impressões dele como presidente lá da associação. O que você tem para falar aí para moçada? Boa tarde, primeiramente, a todos que vão assistir esse vídeo. Eu sou o presidente lá da Associação dos Pequenos Produtores Rurais e também técnico agrícola. Pelo esse conhecimento que nós estamos vivendo lá e passando, assim, deixo aqui minha indignação na parte política, porque nós já somos sofredor daquela localidade, muito distante. É poucos que olham para aquele lugar lá. Se for contar nos dedos, é poucos. E a dificuldade lá pela distância. Eu sou filho de agricultor. Eu, bem dizer, nasci na roça e tenho descendência indígena. E tenho, assim, naquele lugar lá é meu berço. O que eu estou fazendo aqui, não vim aqui para divulgar nada assim num vídeo aí sem conhecimento não. O que eu estou falando é a realidade de lá.
E aqui também a indignação. Criação dessa Parque Ilha das Flores. Se for decretado, com certeza já vai ser decretado. Praticamente, eles não estão envolvendo outro ser não é igual envolver com animais ou com outras coisas não. Está envolvendo com vida de ser humano. E quando fala vida de ser humano, envolve muitas partes. Envolve a parte cultural. Igual considerando, eu sou nascido lá no Porto Rolim. Lá é meu habitat. Como que eu vou sair de um lugar? É mesmo comparando vocês moram na cidade. Tem o costume todo na cidade. For para um lugar igual, for morar no Porto Rolim. Se coloca, eu estou querendo aqui que você se coloque empatia no assunto. E considerando eu, nascido lá, o que eu vou fazer na cidade? Minhas culturas, e mesmo assim, eu considero meu habitat, meu ânimo, minha felicidade. É como vocês vão para o shopping, vão viajar em outros países e tudo. Agora, a minha felicidade é aquele lugar lá, é aquela natureza, é aquela biodiversidade. Tipo lá, quem te convive lá com eles. Então, e sobre também a alimentação. A produção, assim como nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Como que nós, tem poucas oportunidades na cidade, que eu consulto direto o site de concurso público. Como que nós, eu como jovem, vou procurar uma oportunidade que o governo não está ajudando em ambas as partes? Ao contrário, né? Acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando. E eu vejo assim, que eu lá naquele lugar lá, eu planto lá uma plantação lá, qualquer cultura. Dá para me sobreviver. Pescar um peixe. Com certeza. E outra, aquele lugar lá, muitos assim, acham desvantagem. Eu como técnico, aquele lugar lá, é considerado que pode atingir um potencial enorme ali. Porque a terra lá é produtiva, é uma terra muito boa, produz tudo lá. A mandioca, tudo. Isso que está faltando para nós lá é um pouco de apoio. Que nem no Nordeste, né? Que o Nordeste durante muitos anos não tinha água. Agora o presidente Bolsonaro está levando água para o Nordeste. O Nordeste está produzindo trigo. Incrível isso. Nunca ninguém pensou o Nordeste produzir trigo. Aí você vem e fala assim, o que está faltando? Que o governo seja um agente de bênção e não de atrapalhamento. Com certeza. Porque na verdade, eu digo atrapalhamento, né? Porque na verdade é um instrumento que atrapalha, né? Aí o cara vira um atrapalhamento ao invés de se constituir em alguém que o Estado existe para o bem comum do povo. É isso que falta. E é isso que você está acabando de dizer, que eu fiquei impressionado. Ele estava falando aqui, eu aproximei a câmera porque eu fiquei assim quase chorando. Ele está falando assim com a alma dele. É isso que eu falo. Você que é do lugar, você fala com autoridade. É diferente. É o que ele disse aqui. Porra, eu vou aqui pro shopping center, cara. Aliás, eu ultimamente nem vou mais, não estou nem gostando de shopping center, né? Eu também sou meio assim do mato, eu gosto muito do mato, né? Mas com o Ribeirinho a coisa é diferente, né? Porque você está ali no meio do mato mesmo, você tem, pela tua subsistência, né? O Ribeirinho ele pode fazer isso, né? Eventualmente, né? Não é um predador, né? A lei, algumas pessoas levam ela a ferro e a fogo, e a gente tem que defender a vida de seres humanos, né? Que está em jogo, na verdade, o que está se querendo demonstrar é exatamente o que você falou. Com certeza. Vida de seres humanos. O que vale mais? A vida, e aqui eu não estou querendo dizer que a gente não deve defender a natureza, mas o que vale mais? A vida do mico-leão dourado ou a vida do ser humano? A vida da casca de um pedaço de uma madeira, de um pau, vai lá, o Ribeirinho, ele sabe qual é a casca de pau que dá para curar várias doenças. Aí o cara vai lá, tira um pedaço da casca de pau, daqui a pouquinho tá lá a polícia batendo, querendo prender o cara. Pelo amor de Deus, esses exageros a gente tem que acabar. O ecocientismo, ele prejudica, ele retarda,
ele cria essa infecção social. Querem o quê? Que haja um êxodo de pessoas para a mendicância. É isso que você está falando. Que vai acontecer. Que pode acontecer. Não vai acontecer se Deus quiser, que Deus é maior que tudo isso, Ele que é o dono de todas as coisas. Cara, foi muito bom falar contigo. Espero que quando eu voltar lá para Com certeza. fazer uma pescaria, eu ver aquele lugar lá que eu amo Rondônia, cara. Eu amo demais Rondônia. É muito lindo o nosso Lá Rondônia. é um lugar, é um paraíso. É um paraíso. É um Por isso que espetáculo. nós estamos lá. Eu olhei aquilo lá quando eu cheguei, estava falando pro menino, pô, foi pena que eu fui lá só algumas horas. Mas Rondônia tem assim, é um espetáculo. Você que não conhece, por isso o nome do nosso canal é O Melhor de Rondônia. Nós estamos apresentando para você o que Rondônia tem de melhor, que é o seu povo, a sua população. E claro, as suas riquezas da fauna e flora que existem para o nosso desfrute. E não que a gente seja expulso como se fôssemos, no caso, moradores lá antiquíssimos, né? Sendo expulsos, tanto é que você é filho de descendente de indígenas, né? Então, com muito maior razão, a gente tem que tratar disso aí com muito mais carinho, com muita mais cautela, e não a toque de caixa, à noite, no lusco-fusco, querendo fazer daquilo o ideário de alguém que a gente talvez nem saiba quem são essas pessoas que estão envoltas. E como eu falei no outro vídeo, se tiver alguma organização não governamental no meio, aí é que piora. Queira Deus que não seja isso. Tá bom? Meu irmão, as tuas palavras finais aí para a moçada. Minhas palavras a todos que vão ouvir esse vídeo, eu peço muita oração para nós, e quem quer somar com nós estamos pedindo, nesse momento nós estamos passando, né? É só oração e somar com nós. Quem Beleza. quem quer abraçar o assunto. Falar com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que é o dono de todas as coisas. Valeu. Valeu, meu irmão. Até outra hora, se Deus quiser. Tamo junto nessa batalha que é nossa. É do povo de Rondônia. Valeu, gente. Então, gente, olha que figuraça que está aqui comigo em Porto Velho de novo. Professor Libério Quintão, meu amigo. Nós mesmo, né? Parecia assim que eu já conheço o Libério assim há um século. E por incrível que pareça, aquela visita que a gente foi fazer lá, eu, minha esposa e minha filha, lá em Porto Rolim, Rolim de Moura, do Guaporé, como meu pai chamava, né? O vovô chamava. Eu não imaginava que a gente fosse encontrar pessoas como Célio, a gente fala Célio mais na intimidade, né? O professor Libério Quintão, e que assim trouxe muita coisa bacana aí pra gente, para esclarecimentos históricos, né? Assim, eu fiquei assim encantado lá com as informações que ele trouxe, aqueles aspectos de turismo. A gente acabou falando sobre um procedimento que foi aberto, instaurado lá na Justiça Federal, né? E Ministério Público Federal. Foi um pedido de providência, se eu não me engano. Isso ainda a gente está para ver, né? E aí surgiu um novo fato agora, que o Célio me ligou, falando que estava vindo para cá, e eu queria muito revê-lo, né? E no meio desse caminho surgiu uma pedra nesse caminho, né? Mais uma. É o PLC 080, e inclusive eu fiquei também muito preocupado, estou preocupado principalmente porque envolvem vidas, né? E não é vida de qualquer espécie, é vida humana. Ei, gente, você que é coxiita, vida humana vale mais que o pé de uma castanheira. Vida humana vale mais que o mico-leão dourado. E aqui eu não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que eu não sou favorável ao combate à depredação ambiental, aqueles que avançam contra a nossa fauna e a nossa flora. Ao contrário, eu sou um dos caras mais ferrenhos na defesa da nossa fauna e da nossa flora. Mas eu não abro mão, eu sou do segmento que não abro mão da importância maior de se defender vidas humanas. Tá certo? Eu fiz esse parêntese antes de passar a palavra para o Libério, porque infelizmente é o que está significando, que pelo menos é a análise que eu faço preliminar, né, desse fato,
do tal do PLC 080, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e que vocês vieram aqui com toda razão para lutar, buscando reverter esse quadro crítico, né? Que vai trazer o mal, essa é a verdade, contra aquela população que está ali no entorno de Rolim de Moura do Guaporé, Ilha das Flores, né? Que são localidades ligadas ao município de Alta Floresta do Oeste. A palavra agora é com o professor Libério. O que o senhor tem para falar, professor Libério? Ok, meu amigo, boa tarde, né? A gente agradece o seu trabalho, é um trabalho muito rico, importante, né? Até tenho dito, né, que você não devia ter formado só em direito, né, mas tinha que ser um jornalista profissional, acadêmico, né? Quem sabe? E mais uma vez a nossa recorrência para que a população do nosso estado e região lá da nossa comunidade, principalmente a região de Alta Floresta do Oeste, a qual Rolim de Moura do Guaporé é distrito, né, do que se passou desde 2 de dezembro, né? Por que 2 de dezembro? Porque dia 2 de dezembro houve uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, aqui da capital, e em prol de alguns lugares, né, que tira parque, que cria parque, né, ou reserva. Mas eu disse, população de Rondônia, né, aos deputados, que quando eu fui surpreendido pela matéria, porque foi no último dia 20 a votação, que por uma parte a gente ficou muito feliz, muito contente, né? Porque 20 de quê? 20 de abril? De abril agora, que foi feita a aprovação, a votação. Votação. Que eu sou filho adotivo de Guajará-Mirim, né? Morei lá há 20 anos, naquela região. E Guajará-Mirim, nós vimos que esses último ano, com que está assolando o mundo, essa pandemia, né? É um dos municípios do nosso estado que mais sofreu, né? A gente perdeu muito amigo, né? Familiares, né? Por causa da pandemia. É uma dos adjetivos, é uma das consequências de que Guajará-Mirim, por década, se passou com mais de 90% de reserva, né? E o que isso tem a ver? O nosso estado de Rondônia, ele está progredindo muito, muito aceleradamente na área da pecuária, do agronegócio. E Guajará-Mirim, ele tem uma limitação, ele tinha uma limitação, né? A gente é a favor que tire uma parte daquelas reservas, né? Que dê ao direito àquela população de acompanhar esse desenvolvimento. Para quê? Para que não afete a vida social, né, de um povo, né, do município, como foi afetado o Guajará-Mirim. Então essa é a parte alegre, não que a gente também, eu adiro as suas palavras aí, que a gente é a favor que não haja essa proteção, que não haja esse cuidado com o meio ambiente, não. Mas tem algumas limitações, nosso estado é enorme, né, que dá para dividir entre todos os outros municípios esse progresso, né? Então, e a gente falando para os colegas nossos deputados, né, que a outra parte que nos entristeceu foi que Rolim de Moura do Guaporé, seu repórter, sim, jornalista, vamos lá, né, a nossa pesquisa, nosso estudo que nós estamos fazendo, porque nós temos uma demanda lá muito séria também, né, por isso que eu falei, é mais uma pedra. Nós temos uma questão com o Ministério Público, com o INCRA e a FUNAI, que é a questão da população indígena, FUNAI, e a população remanescente, que declara remanescente de quilombola, né? O deputado me perguntou ontem se eu era remanescente de quilombola. Olha, nos estudos que a gente fez, eu cheguei até metade antes de 1850. sim, Eu não posso afirmar que sou, porque não descobri, não achei nenhum descendente da minha família no passado que viveu no quilombo. sim. Mas como mudou a metodologia antropológica do nosso Brasil, o Conselho Antropológico, que está infiltrado algumas entidades... De forma proposital, né? Europeia, que se preocupa muito com a Amazônia, o que disse o presidente a eles, né? Nosso país se preocupa com a Amazônia. Pode olhar que tem muita árvore, é muito verde. Enquanto muitos lugares, chinês, europeu, Estados Unidos, é difícil encontrar, né? Bem difícil. Mas
Infelizmente, essa nova metodologia antropológica, qualquer comunidade que queira falar que será. Se eu quiser me declarar quilombola, eu posso. Pode. E ele Autodeclarar. reconhece. É a grande liberdade que nós temos. Os colegas falaram em democracia, para não fugir do assunto, e isso a gente falou para vários deputados, né? Inclusive a gente até, aqui ao vivo, a gente agradece aos deputados, né? A gente teve contato com o deputado Adelino Folador, eu morei 10 anos em Ariquemes, né? Conheço o trabalho dele. O presidente da Câmara, Alex Redano, a gente trabalhou também no projeto dele em Ariquemes, né? E o deputado Jean, que foi o relator, que é o deputado da nossa região, lá onde nós moramos, que é Alto Floresta, né? Então, e o deputado Ciron, né, de Cacoal, foram as pessoas que a gente diretamente, né, nesses últimos dias se conversou. O deputado Jean, o Ciron, né, deputado Cirone, e os dois deputados, né, que a gente mais dialogou sobre essa questão, porque dia 2 de dezembro foi quando a gente ficou sabendo da criação desse parque, que já está com 8 anos que foi projetado. Quem governa o nosso estado é o nosso coronel, né? Claro. E que de excelente, para mim, está continuando Ele tá com um fazendo excelente um bom trabalho. trabalho, Isso, né? ele quer resolver essa questão. Sim. Né? A gente vê isso ali. E os deputados, né, também. Só que houve um pequeno desencontro informativo, Sim. né? Por que eu estou falando isso do governo? Porque assim que a gente entrou em contato com o assessor do governador, ele entrou em contato com o secretário Marcílio, e o secretário Marcílio enviou uma aeronave para que fosse sobrevoada a área que seria afetada, porque nós estamos pedindo para retirar da criação e a reserva Parque Ilha das Flores, lá dentro da nossa região, da nossa comunidade, vai afetar 9.709,9 hectares, 1.000 hectares. Nossa. Enquanto a reserva Ilha das Flores, né, que era a propriedade da família Arante, ela é de 89 mil hectares, que vai levar 7% para ser retirado, né? E a gente sobrevoou e, infelizmente, a gente não teve essa velocidade de falar de cada nome, de cada proprietário de terra, Sim. onde são afetados pelo perímetro que tiver o mapa, né? Claro. Então, são mais de 42 propriedades que são afetadas diretamente com essa reserva que foi aprovada no dia 20 pela Assembleia Legislativa, né, pelos deputados. E muitos não conheciam, assim como os moradores de lá. Não houve um parecer para aquela população, uma pergunta, né, o porquê da criação, há 8 anos atrás, 5, 6, 7 anos Sim. atrás. Essa parte democrática que vive o nosso país, né? Sim. Não houve uma audiência pública, o povo não foi convidado não para foi participar consultado. na construção dessa solução, se ir ou não viabilizar. O que isso nos incomoda? Por que nos incomoda? Eu disse hoje ao vice-governador, eu até fiz uma matéria, e a gente solta as coisas boas na mídia, né, tal, Sim. porque nós estamos com 2 anos de inverno, né, que aquela estrada que você viu a onça e Isso. tal, era um caos, porque atendia um fluxo de turismo muito grande, um veículo transitando lá, e o governo fez um trabalho excelente, abrindo as portas do turismo para a nossa Bacana, comunidade. Eu gostei dessa. Agora, com a criação desse parque, ele está fechando a porta. Quer dizer, dá com uma mão e vem e tira com a Justo, outra. Né? Se for aprovado, se for realmente, se não os deputados... A gente espera que a partir desse trabalho que estão sendo feito agora, eles retrocedam nesse intento, né? Vai lá, porque o impacto será muito grande. Uhum. Né? Aqui o senhor falou com o seu Elias, falou com o Marco, eles também eles vão ser afetados com essa aprovação. Sim. Né? Ali, porque eles fazem parte do Baixão. Né? O Baixão fica para onde? Para mais perto? Aqui do aterro para cá. Ah, tá Né? certo. Onde O fica aterro os é carros, onde foram os portais. O portal onde eu cheguei lá e mostrei a onça ali e tal. A qual a esposa está aqui representando a Ecomeg, que é responsável para zelar e manter aquele local onde fica um arredentário. Uhum. Então, veja só, dentro da nossa comunidade, o Pedrosa, a população, seja ela em geral, que lá trabalha, lá tem trabalhadores, os descendentes indigenistas, de índio, os remanescentes que se declaram quilombola, ribeirinho, é uma mescla de pessoas, isso, lá né? tem. Uhum. Então, só dentro da nossa comunidade, de junho ao final de setembro, início de outubro, né,
ela gera para a comunidade mais de R$200 mil o turismo. É aquele guia turística, é a cozinheira, é o piloteiro com o seu barco que atende, né, o turismo, R$200 mil. E lá é um período que, quando você leva o rio, tem um período que fecha a pesca, né? E é muito rico, é muito lindo, aquilo que você presenciou mesmo, né? Ali. Então, diretamente ela vai afetar, né? Essa medida aqui, essa Quase, PLC. Isso, 100% Ele agride da isso. população, diretamente, né? E fora, nós temos lá um rebanho de aproximadamente quase 15 mil cabeças de bovinos. Se né? isso for feito, acabou-se. Fazer o quê? Né? Se é parque, tem que se retirar, né? Tem que se retirar. Hoje, se transformar mesmo em parque, o que eu investi numa propriedade, eu tenho que perder tudo, né? E não teve, nem falaram, nem indenização, né, cara? Não, é justamente isso que a gente está questionando. A gente veio buscar de ambas as partes, tanto do legislativo como do executivo, tanto do governo como da Assembleia Legislativa, né? Então, assim, a gente sai daqui não com uma total desconfiança, mas assim, a gente confia, né? O presidente, o deputado Alex Redando, né, com os demais colegas lá da Assembleia, tivemos uma reunião ontem à tarde muito proveitosa, mas é muito difícil, né? É muito difícil. É porque já foi até aprovado. Já foi aprovado, mas faltou esse diálogo, né, com o comunidade, governo, está na mão do nosso governador, inclusive o coronel Marco Rocha é uma pessoa que atende. Ele é parceiro. Né? O vice-governador é uma pessoa dali de Rolim, ele sabe, ele anda por lá, é uma pessoa excelente. Hoje ele nos ouviu, né? Ficamos ali um tempo onde ele se comprometeu, né, com as suas limitações para que sentasse com o governador. O secretário Marcílio também nos atendeu hoje. Realmente, nós saímos daqui da capital, né, com uma esperança nesse final do túnel, né, que queremos levar a quase a 900 pessoas daquela comunidade, né, que depende de tudo isso. Pelo menos 900, né? Eu andei verificando ali os dados estatísticos, veio cerca de quase 1.500 pessoas, né? É lógico, isso. Então, assim, fechando, e hoje eu tirei uma dúvida, assim, tá? É muito perturbador para a grande proporção de renda que a gente adquire lá, né? Porque vai afetar todos. Né? A gente organizar uma associação da qual o Randy é o presidente, né? Tal, que é um rapaz formado na área, é formado em técnica, né? E o que fazer para que a gente lá paga R$12 o quilo de farinha? O nosso estado de Rondônia é cheio de terra, a terra que produz de tudo. E você paga nós R$12 o quilo de farinha, Deus. aonde nós temos uma condições, porque o que leva essas pessoas a ler? Né? Olha, ali as pessoas professor, mas mais uma questão, né? Não basta o INCRA, não basta a FUNAI, agora mais o Estado. Então fica difícil para aquela população. Né? Nós temos uma indústria de farinha, né? Uma fábrica melhor, que está retornando para lá, a gente montar a associação para que dê uma nova fonte de renda para essas pessoas, para a gente estar incentivando a pessoa a fazer o plantio da mandioca, ter uma possibilidade mais fomento econômico, né? Acelerada, socioeconômico dentro da nossa comunidade, quem sabe atender até algumas localidades do nosso estado. O Acre é interessante. Eu vou chamar a atenção aqui, pessoal, porque o Acre ele exporta farinha para Rondônia, né? Ele exporta farinha para Rondônia. E por que não Rondônia não exportar farinha para outros estados? Se o Acre exporta para Rondônia a farinha deles, né? Mas isso é muito, muito interessante. Sabe o que é interessante? A gente falou aqui do nosso topógrafo da região, o seu Elias, ele falou questão de história, a gente não. É que a gente vai buscando, né? Calama. Né? A gente passou 3 anos fazendo estudo aqui na região Baixo Madeira, Baixo Madeira. E lá estava um morador, filho dali, né? O grande diretor, João, um abraço para o senhor, se você ver esse vídeo, né? Tenho saudade lá do povo lá de Calama. E a gente disse, a nossa comunidade, né? Ainda precisa chegar bem concreto esse fato, né? Mas até onde eu cheguei, o primeiro morador da comunidade foi o meu tataravô. Olha só. Né?
Você O falou lá no outro o vídeo. meu bisavô, parte dos Quintão, Sim. ele nasceu em 1882. Olha só, É. já estava por lá. Ele nasceu no Mato Grosso, né? Onde eu afirmo que eu sou descendente de escravo. Sim. Isso sim eu não posso negar. Sim. Né? Então, assim, é uma comunidade que depois de Calama, Uhum. por causa do acesso geográfico, Sim. né, fluvial, Sim. a nossa comunidade é o segundo lugar registrado na história, o mais antigo estado de Rondônia. Em 1525, os espanhóis passaram por ali. Lá em Rolim de Moura do Guaporé. Olha só. E depois, em 1643, sai uma expedição pela coroa, né? A Rio Tietê, Paraguai e tal, chegar ao Guaporé para aí certificar que os espanhóis estavam adentrando. Então, assim, é um lugar histórico, Sim. né? Que tem vida, que tem história, Sim. né? É aquilo que a gente falou de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é a segunda cidade de emancipação do nosso estado depois da capital, né, política. Mas é uma cidade que não tem desenvolvimento. Mataram porque Guajará-Mirim, 90%. A gente até se pergunta por que Guajará-Mirim, uma cidade histórica e tão importante no ciclo da borracha, ficou sufocada. Você vai a Guajará-Mirim, dá um desgosto, né? Dá desgosto, porque Guajará-Mirim você não vê progresso ali, é como se fosse um final de trecho. E todas as cidades que, se você não investir, não der resultado, acontece isso. E uma cidade assim, Guajará-Mirim, aquela região de Guajará-Mirim até Pimenteiras de Moeiro, né? Uma região tão rica para turismo, Guajará-Mirim sofre, padece por causa dessas medidas, principalmente relacionadas aí ao ecochiitismo, né? Opa, né? Isso, né? Então vamos caminhar para o final, porque, enfim, vocês têm que pegar a estrada e o papo tá bom, mas a gente tem que, Ok, só duas considerações finais. Opa, a gente, o Pedraza, como a gente disse, né, a população, os moradores lá da nossa comunidade, né, que muitos estão passando por esses períodos, esses anos, né, há quase 16 anos que ele já vem sofrendo, né, Ministério Público, embargação, INCRA, FUNAI, aquilo lá, né, e a gente ainda tem uma luz, né, porque tanto os deputados como o governo, né, o próprio secretário, né, Marcílio, nos dá uma possibilidade que a gente possa Ver uma luz fazer para que essa área, porque é uma área muito pequena. E o que você tem para dizer hoje, objetivamente, para o governador e para o secretário de Estado e os deputados? Objetivamente, o que você tem para falar para eles? Que cumpra, né, convido, né, os deputados, uma comissão, né, tanto da secretaria, né, da SEDAM, que vai lá certificar, né, porque não é 8 proprietários que residem nessas localidades. Né? Eu Como tenho foi aqui dito do lá. Baú, eu tenho aqui da Baía do Morro, eu tenho aqui do Tarumã, eu tenho aqui do Centrinho, eu tenho aqui da Vila. Só moradores com pequena chácara em volta da vila são 15 proprietários. E levando em conta em número de família, né, que pelo menos um filho, um pai e uma mãe, quer dizer, já dá mais de 150 pessoas, né? Já dá mais de 30, né, 30 pessoas que serão afetadas, quase 50 pessoas, né? Então, quando a gente fala que serão afetadas diretamente mais de 100 pessoas com essa criação, agora está indo lá, né, até convido a população da comunidade, né, o deputado Neidson, que é filho de Guajará, Ele vai sabe? pra lá. Ele sentiu na pele essa pandemia que assola o mundo, né, e ele vai estar lá e a gente vai ter o prazer de levar ele justamente em cada proprietário desse para ele certificar e ele passar diretamente para os deputados, né? Que os deputados cumpram realmente, que fizeram um compromisso ontem com a gente, mais de 2 horas de reuniões, e hoje tivemos com o vice-governador, vai procurar o governador, né? O seu Jordão. Então a gente agradece porque eles nos receberam, né? Eles nos receberam com algumas limitações por causa da pandemia, e o seu trabalho, meu irmão, né? Que esse trabalho, o povo de Rondônia, assim como a gente não ficou sabendo, mas que vocês diretamente pelo seu trabalho, a sua competência, a gente fica mostrando. Muitos conhecem o Rolim de Moura do Guaporé, para nós filho. Por de fora fala Porto Rolim, mas nós natural de lá é Rolim de Moura do Guaporé, né?
mas Isso eu aprendi. muitos desconhecem o que nós passamos e o que está causando lá, né? Sim. Então, assim, eu acredito que alguns colegas aqui desabafaram com questão política, né? Uhum. Mas eu ainda sou uma pessoa esperançosa, né? Assim, tal, que a gente acredita que eles hão de fazer alguma coisa e darão um descanso no travesseiro para a cabeça dessas população da famílias nossa que comunidade. devem estar angustiadas. Então é isso. Pessoal, dando encerramento aqui, então, eu que agradeço aí a oportunidade de poder fazer esse trabalho junto com vocês, porque na verdade isso é uma missão, agora a gente estava comentando sobre missão, e você que está aí do outro lado, apoiar esse grupo de pessoas que são do povo de Rondônia, né? Você falar com o deputado, com o governador, o secretário, da tua influência, porque é muito importante que a gente se una, porque, veja bem, tem um dito que diz o seguinte: aquele que não se indignar contra um ato ruim de maldade contra uma pessoa, ele não pode sequer existir na face da terra. Então, assim, é importante que aquele que não sabe servir, não serve para viver. Tá certo? Então, assim, fica aqui uma reflexão para você, porque tudo que eles falaram aqui importa não somente àquela comunidade, mas a todo o povo de Rondônia e ao Brasil. E também à humanidade, porque a afetação por uma pessoa só, que seja de um mal, interessa a toda a humanidade. Tá bom? Ficou o recado. Valeu, obrigado. Que Deus abençoe vocês e tenha um resultado positivo para vocês. É só para lembrar, Sim. a vereadora Marilza, ela ressaltou aqui algo muito importante. Certo. É dentro da região legislativa e executiva de Alta Floresta, é interessante, há mais de 5 anos, 6 anos que vem rolando esse projeto, Certo. da criação do Parque Ilha das Flores, Uhum. e nenhum desses se manifestou. Então eu fiz questão de convidar a vereadora Marilza para estar acompanhando, para certificar os demais vereadores, assim como nós tivemos a presença do prefeito de Rolim de Moura hoje, por essa questão, a pedido do pessoal do Baixão. Né? A gente sabe, a gente convidou o prefeito Gil, foi muito em cima da hora, mas ele está com a gente, ele está lá, a gente vai fazer uma reunião com eles, né, com o jurídico da Câmara, e a gente convida todos os vereadores a ficar junto com a vereadora Marilza nessa questão. Né? Porque Nessa representa questão. não só o interesse político de uma pessoa, mas de toda a comunidade. Toda a comunidade. Isso aí. Gente, obrigado aqui pelo pessoal, o dono do Hotel Tropical, né? Foram muito amistosos em ceder o espaço. Nós fechamos aqui, então, às 18 horas, 18 horas agora, do dia 28 de abril de 2021. Um abraço, fique com Deus. Tamo junto. Nós, juntos misturados. Valeu. Yes. Um abraço.